Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu quero meditar com vocês uma parábola muito linda. Está registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 46. A parábola do prudente e o insensato. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a corrente deu contra aquela casa, ela caiu, e a sua destruição foi completa. Esta parábola, ela fala sobre dois homens, um prudente e um insensato. Um que construiu a sua casa sobre a rocha e o outro que construiu a sua casa sobre a terra. É interessante que esta parábola, ela também é registrada por Mateus. Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 29, Mateus também registra esta parábola do prudente e do insensato. E Mateus difere pouca coisa com relação a Lucas. Mateus diz que o homem construiu uma casa sobre a rocha e o insensato construiu sobre a areia. E Lucas, ele diz que o homem cavou fundo, encontrou rocha e construiu a sua casa. E o outro homem construiu sobre a terra. Por que a diferença dos solos? É porque Mateus, ele escreveu para o povo judeu que vivia na região ali da Galileia e também na região da Judéia. Então Mateus, ele estava direcionando a sua parábola para as pessoas que moravam ali na região de Israel. Construir casa na rocha e na areia do deserto é coisa comum ali na região de Israel. Ao passo que Lucas, ele escreve para os gregos, os helenos, e direcionando a sua parábola aos gregos, ele direcionava justamente para povos que habitavam ali na região da Grécia e a região mais ao norte, mar Mediterrâneo. E lá o solo já é diferente do solo encontrado ali na região de Israel. Por isso que diz que o homem cavou fundo. Mas o que Jesus queria dizer nesta parábola aqui? Ele fala, inclusive ele começa o texto da sua parábola, ele começa assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Inclusive a palavra Senhor aqui, ela tem uma conotação bem mais, vamos dizer assim, mais forte do que nos dias atuais. Hoje, muitas das vezes, nós direcionamos a palavra Senhor para pessoas de uma idade maior, uma pessoa que tem mais idade do que a gente, tem uma certa influência na sociedade, então nós chamamos esta pessoa de Senhor. Mas, na época de Jesus, a palavra Senhor, ela tinha uma ideia de, quando eu chamava uma pessoa de Senhor, eu me considerava como um servo, aquele que estava a serviço daquela outra pessoa. Então, quando eu chamava alguém de Senhor,
eu me colocava na condição de servo, de criado, de escravo. Por isso que Jesus diz: por que vocês me chamam Senhor? Se eu sou Senhor de vocês e vocês são meus servos, por que vocês não fazem o que eu digo? Por que vocês não estão fazendo o que eu digo? Já que vocês me chamam Senhor. Se vocês me chamam Senhor, vocês deveriam estar na condição de servo, de escravo. E eu na condição de Senhor, e vocês deveriam fazer o que eu estou pedindo. E ele diz assim: eu vou mostrar para vocês o que se compara, a quem se compara. Ele diz aqui: eu lhe mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então ele começa primeiro com aquele que ouve as palavras de Jesus e as coloca em prática. Então ele compara com um homem prudente. Este homem prudente é um homem que ele age com razão, ele age prevendo algo que possa acontecer. Por isso que ele é prudente. Ele prevê antes que algo aconteça. Por isso é um homem prudente. Então ele começa primeiro com este homem. Aquele homem que quando vai construir uma casa, primeiro ele olha o solo, analisa bem a estrutura do solo e ele pensa: puxa, se eu construir a minha casa neste terreno aqui e não fizer uma fundação boa, para quem é pedreiro sabe muito bem do que eu estou dizendo, se não fizer uma boa fundação aqui, com certeza quando vier alguma tempestade, alguma enchente, esta casa vai ser derrubada. Então ele analisa a estrutura do solo e diz: não, realmente precisa de uma boa fundação. E diz aqui que o homem prudente ele age dessa forma. Ele olha, não tem o que cavar. E ele cava fundo. Diz aqui: e cavou fundo, está na parábola, e colocou os alicerces na rocha. Então ele cavou até encontrar rocha. Quando ele encontrou rocha, aí sim, ele lançou os alicerces e construiu a sua casa. Assim são também todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as colocam em prática, porque eles consideram Jesus como Senhor das suas vidas. E sendo o Senhor das suas vidas, todo o alicerce da sua casa, toda a estrutura é colocada sobre a rocha. Quem que é a rocha? É Cristo. Cristo é a rocha. E nele devemos colocar a estrutura, todo o alicerce da nossa casa, que é a nossa vida espiritual. Foi isso que Jesus queria dizer nesta parábola. Que quando nós o aceitamos como nosso Salvador, toda a nossa casa, toda a nossa estrutura da nossa vida, ela tem que ser colocada sobre Jesus, que é a rocha principal. Quando colocamos as nossas vidas na rocha que é Cristo, aí sim, toda a nossa casa vai ser bem edificada. Podem vir as lutas, as tribulações, que são as tempestades, e jamais abaterão a nossa casa. Mas Jesus prossegue na sua parábola. Ele diz ainda: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as coloca em prática, e não as pratica, ele diz aqui, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão. Ou seja, ele não fez uma fundação na rocha. Ele simplesmente nivelou o solo e começou a tecer ali as paredes sobre a terra. E diz que no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Então Jesus diz que aquele homem que construiu a sua casa sobre a terra, somente nivelou o solo e construiu a sua casa, ele é um homem insensato. O que é um homem insensato? Um homem sensato que não age segundo o bom senso. Vamos dizer, um homem louco. Que um homem que não está preocupado com o futuro, ele não está prevendo o futuro. Quando ele não prevê o futuro, ele age momentaneamente. Ele age como um louco, como um doido.
que não importa as consequências, ele está importando com o momento. Então ele nivela a terra, constrói a sua casa, e quando aquela casa é construída, veio sobre ele as lutas. Então quando a nossa vida, a nossa vida aqui nesta terra, ela não for construída na rocha que é Cristo, se ela não estiver fundamentada na rocha que é Cristo Jesus, quando vier as lutas, quando vier as batalhas, com certeza grande será a ruína. Grande será a nossa ruína. Por isso, meu amigo, que o Senhor Jesus, Ele seja Senhor total na sua vida. Que você coloque as palavras contidas nesse livro, coloque essas palavras em prática na sua vida. Quando você faz isso, Jesus disse que Ele é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, que era a própria pessoa dele. Impressionante que diz assim: o prudente ouve atentamente e direciona a sua vida de acordo com as palavras de Jesus. Aquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica, se arruinará completamente. Não gaste tempo cavando e assentando seu alicerce. Sua casa fica pronta logo e é temporariamente adequada às suas necessidades. Mas quando a adversidade chega, como um furacão, a casa que não tem Jesus como fundamento tomba, e sua ruína é completa. Então aquele que não gasta tempo cavando e assentando seu alicerce, rapidinho a sua casa fica pronta. Mas diz aqui que quando vem a adversidade, chega como um furacão, e a casa não tem Jesus como fundamento, ela tomba, e a sua ruína é completa. Que Deus o abençoe. Que a sua casa possa nesse dia estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. Amém.